Olá, meus lindos e minhas lindas, tá? Estamos aqui de novo para a nossa última aula de organelas celulares, tá? Hoje nós vamos falar de citoesqueleto. E um recado muito importante que eu queria dar para vocês é para essas aulas de organelas, vocês assistirem ela na sequência, tá? Porque ela tem uma sequência didática aí para poder encaixar melhor aí na cabeça de vocês, tá? Vamos abrir aqui então nosso slide. Bom, então, gente, como é que esse citoesqueleto, o que que ele é? Eles são uma complexa estrutura de proteínas diferentes da célula, que servem para dar o formato da célula, tá? Além desse formato, da movimentação da célula, tá? Por exemplo, a gente sabe que a gente tem, por exemplo, formatos diferentes de células eucariontes, né? Aqui eu tenho uma hemácia, formato redondinho. Aqui eu tenho um protozoário da leishmaniose com flagelo, que tem a ver lá com o citoesqueleto, tá? E assim vai. Você tem, por exemplo, um neurônio. O neurônio está aqui perto, mas eu tenho um neurônio de pelúcia também. Ele tem aqueles corpo celular, aquelas projeções, o axônio. Isso tudo é devido ao citoesqueleto da célula. Aqui, por exemplo, ele vai dar estrutura, ele vai formar o arcabouço da célula, tá? É como se a gente imagina que ele fosse assim, as colunas de uma construção. Você não constrói uma casa sem fazer a parte de edificação dela, de passar túbulos para as substâncias passarem por dentro, né? De colocar um fio numa parede, você não passa um fio por dentro de uma parede, você tem lá aquele caninho que ele passa por dentro, né? Aquela mangueira lá amarelinha que ele passa por dentro. A gente tem colunas que vão dar sustentação e rigidez à casa. Então, o citoesqueleto ele tem mais ou menos essa função, tá? E aqui a gente tem, ó, membrana plasmática, o retículo endoplasmático aqui, tá vendo? Os ribossomos e tal, os microfilamentos, que são dos citoesqueletos, microtúbulos. E aqui é o que eu falei, nenhuma organela vai estar solta. Elas vão estar presas, tá? Nessas proteínas, nesses filamentos intermediários, nesses microfilamentos, e vão se transportar ali dentro. E a gente tem vários videozinhos aqui, tomara que eles funcionem, né? Eu testei e funcionou, não sei se na hora da gravação vai funcionar. Mas para dar movimento a essa célula, tá? E aí a gente tem, primeiro, os microfilamentos. Olha só que legal. Eles são os mais abundantes, tá? E eles são constituídos por uma proteína chamada actina. Pô, Mary, esse nome não me é estranho. Não, ele não é estranho. Esse nome ele está lá na contração muscular. As fibras de contrações musculares. Lembra que eu falei que o citoesqueleto ele dá movimento à célula? A contração muscular ela nada mais é do que o movimento da célula. E quem faz isso? Miosina e actina. Tá aí a actina, uma proteína contrátil, tá? Encontrado em todas as células eucarióticas e ajudam a manter a forma da célula, tá? São flexíveis, concentram-se um número maior na periferia, logo abaixo da membrana plasmática. E olha só que legal, essas proteínas ajudam, né, as proteínas do microfilamento, no movimento de ciclose celular. As organelas ficam rodando dentro da célula, tá? A gente pode ver aqui, isso ali são cloroplastos, tá? Dentro de uma célula, de células de uma alga. E aí eles ficam fazendo esse movimento aqui, ó, que a gente chama de ciclose. As organelas, elas não ficam paradas, elas ficam se movimentando na célula. E olha que interessante, elas se acumulam, olha essa partezinha aqui de cima, mais perto da membrana, que é onde os microfilamentos ficam, tá? Olha isso aqui, olha isso, gente. Eles ficam deslizando ali por causa do microfilamento do citoesqueleto. É muito lindo, né? Eu sei que alguns podem não gostar, mas é lindo. Olha só, que fofo. Um monte de bolinha andando para um lado e para o outro. Olha, tem mais. Olha, essa parte aqui tá maravilhosa. Tá muito boa de ver. Aqui. E olha que alguns se espremem para passar aqui no cantinho, tá vendo?
Olha isso, gente, muito cloroplasto. Aqui, então, tá zorra total, hein? Aqui estão mais lentos também. E assim por diante. Tá bom, galera? Depois, se vocês quiserem, eu mando esses slides aí separados para vocês verem esses videozinhos. Então, olha só. Como eu falei, eles participam da contração muscular, da ciclose e do movimento ameboide que as amebas fazem, tá? Que as amebas fazem. Esse movimento aqui de emitir pseudópodos e englobarem uma substância. Não tem olhinho, só tem olhinho para ficar mais bonitinho, tá? Vamos lá. Microtúbulos, eles já são filamentos mais grossos. Eles funcionam como andames, como se fossem umas colunas dentro das células, tá? Eles têm formato tubulares, porque eles são feitos de uma proteína chamada tubulina. Beleza? Que, por exemplo, é a tubulina que a gente viu lá na degradação do álcool, que ela é impedida de formar. E as vesículas que andam aqui, ó, é uma proteína carregando uma vesícula dentro da célula pelo microtúbulo. Lembra que eu falei que nada sai nadando assim livremente, é tudo guiado dentro da célula? Aqui a gente tem, ó, um gifzinho de uma vesícula sendo transportada por uma proteína, e quem está guiando essa proteína é o microtúbulo. Gente, essas animações são maravilhosas. Adoro isso, tá? E eles servem como esteiras, que eu falei, que permitem o deslocamento de substâncias, de vesículas, de organelas, como as mitocôndrias, o cloroplasto no interior da célula. Aqui, ó, é o microtúbulo se desmanchando. Isso aqui acontece principalmente, tá, quando você tem a formação e ali você não precisa mais daquele microtúbulo, ele vai se desmanchando, principalmente na divisão celular, tá? Ele é que vai organizar aquele fuso mitótico onde os cromossomos vão se encaixar. E aí, quando você acaba essa divisão celular, os microssomos não são puxados, aí esse microtúbulo se desfaz, tá? E aqui a gente tem uma mitocôndria se deslocando na célula, ok? Os filamentos intermediários, tá? Eles possuem diâmetro intermediário, como o próprio nome diz, né? Estão presentes em grande quantidade em células que revestem a pele, né? Onde ele é chamado também, na camada mais externa, que é chamado de queratina. Um dos papéis desse filamento intermediário é impedir com que as células de tecido se separem. Então, eles têm função de fazer adesão celular, tá? E aqui a gente tem, ó, para a gente mostrar, ó, a gente tem o microfilamento de actina, o microtúbulo e um filamento intermediário, tá? Aqui é só um desenho, ele nem deveria estar aqui, na verdade, mas é para mostrar que os centrossomos, tá, que emitem esses microtúbulos lá para a divisão celular. E os centríolos, galera? Centríolos são o seguinte, são organelas cilíndricas, essa daqui que está formando o centrossomo, isso aqui são 2 centríolos, tá? Que participam da divisão celular, da formação de cílios e flagelos. Eles estão dentro dos cílios e do flagelo e eles ficam rodando ali dentro. Então, eles estão dentro de todas as células eucarióticas, exceto em seres unicelulares. Por exemplo, você não vai ter um protozoário, tá? Com isso, um fungo, e na maioria das plantas não tem essas organelas. Então, são sempre encontrados aos pares e eles têm função de formar o fuso mitótico, que é esse aqui, para a célula se dividir. E aí, galera, uma observação importante. Embora as células vegetais não possuem centríolos, os microtúbulos do citoesqueleto ainda ocorrem, eles vão formar o fuso, tá? Com isso, prova-se que a divisão celular não depende dos centríolos, e sim depende dos microtúbulos. Aqui é só para a gente mostrar que eles vão formar os cílios e flagelos. Dentro aqui, ó, aqui, se eu não me engano, é uma estrutura de cílios e flagelos. A gente tem
eles são organizados em círculos, em duplas, tá? E é como se isso aqui ficasse rodando e fazendo esse movimento de rotação que o espermatozoide faz, tá? Que os flagelos de uma célula fazem também, tá? Isso aqui pode ser uma alga cheia de flagelos. Tranquilo? Bom, só uma coisinha. Dentro da nossa tuba uterina e tal, os nossos ovócitos são transportados pelos movimentos dos cílios, tá? Só uma coisa importante aqui que a gente via respiratórias também. E aí, esses cílios, lembra lá daquele videozinho mostrando o vácuo contrátil dentro de um protozoário ciliado? Então, eles ficam em volta ali fazendo esses movimentos. E quem é responsável por esses movimentos são os cílios e flagelos, tá? Então, galera, é isso, tá? Aproveitem bem, estudem bem bastante essas aulas de organelas, tá? Funções de organelas são funções que caem bastante no vestibular. E é isso, façam um resuminho, qualquer dúvida, estamos aí, tá? Aproveitem também para se inscrever lá no canal da Tia Mary, porque depois vão ter vários outros vídeos lá disponíveis para vocês, tá bom? Beijo e até a próxima!